Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Sejam todos bem-vindos a mais um devocional. Todos os dias às 6 horas da manhã estamos aqui. Todos os dias entramos online, sempre trazendo uma palavra, sempre trazendo uma direção de Deus para a nossa vida. Como é bom começar o dia na presença de Deus. Como é bom começar o dia diante daquele que tudo pode, tudo faz. Como é bom a gente ter a certeza de que existe um Deus que nos acorda todo dia de manhã e nos faz caminhar segundo a sua vontade. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Kelly. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Bom dia, Rose. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Bom dia, Marcelo, meu amigo. Seja bem-vindo. Deus abençoe. Bom dia, Bruna. Deus abençoe, querida. Bom dia, Dona Heloísa. Deus abençoe. Bom dia, Gi. Deus abençoe, querida. Mira, bom dia. Deus abençoe. Que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com vocês, com a sua casa, a sua família. Amém? Vamos chegando. Vamos começar mais um dia na presença de Deus. Começar mais um dia na certeza de que Deus está cuidando de todos os detalhes. O mais importante é a gente permanecer firme no centro da vontade de Deus, deixando Deus trabalhar, deixando Deus fazer aquilo para qual Ele faz para a nossa vida, como plano, como vontade. Bom dia, Zaguete, meu amigo, Deus abençoe. Bom dia, Irla, Deus abençoe, querida. Vocês estão me ouvindo bem? O som tá bom? A voz está boa, vocês estão me ouvindo bem? Bom dia, Marisa, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Obrigado, Irla, obrigado, Gi. Obrigado, Mira. Obrigado, meu amigo. Bom dia, Patrícia, seja bem-vinda. Deus abençoe. Obrigado, Dona Heloísa. Queridos, vamos começar o nosso devocional. E bom dia, Gabi, seja bem-vinda, querida. Bom dia, Juliane, acho que é isso, seja bem-vinda, Gil. Deus abençoe. Queridos, vamos começar o nosso devocional e hoje eu quero falar de um assunto que é difícil às vezes a gente entender, né? A gente às vezes não entende o não de Deus, o não de Deus. E hoje eu quero falar sobre isso, entendendo o não de Deus. Nem sempre Deus vai dizer sim para as nossas orações. Nem sempre Deus vai dizer sim para as nossas vontades. Nem sempre, na maioria das vezes, Deus não vai dizer sim para nós. Bom dia, Vilma, bom dia, Cláudia, sejam bem-vindos, Deus abençoe. E é difícil para o ser humano ouvir não. Desde criancinha, a gente tem dificuldade de ouvir não. O não dos pais, o não de repente de um amigo, enfim, a gente tem como ser humano dificuldade de ouvir não. Mas a gente precisa entender que o não de Deus é um sim para nós. O não de Deus tem a ver com cuidado, tem a ver com proteção, tem a ver com a sua soberania. E hoje a gente vai aprender a entender esse não de Deus, a entender de uma forma mais leve, a entender de uma forma mais tranquila. Bom dia, Mônica, seja bem-vinda, querida. Porque na maioria das vezes, Deus diz não para mim e para você. Eu confesso que geralmente eu tenho escutado os nãos de Deus.
Mas eu tenho escutado isso com esperança, eu tenho escutado isso com alegria. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Como a gente entende os nãos de Deus. Os nãos de Deus. Eu quero começar lendo com vocês o Salmo 116, versículo 1. É um salmo muito conhecido, é um versículo muito conhecido, que diz assim, Salmo 116, versículo 1. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e Ele ouve as minhas súplicas. Sabe, queridos, Deus promete ouvir as nossas orações. Tanto é que Ele diz, clama a mim e eu responderei. Deus é a resposta para a minha e para a sua oração. Isso é fato. Deus responde? Responde. Deus responde as minhas orações? Responde. Porque Ele mesmo faz o convite, clama a mim e eu responderei. Mas a sua resposta depende da sua soberania, depende daquilo que você está vivendo, depende daquilo que você deseja. Sabe, queridos, no Antigo Testamento, os sacerdotes, eles utilizavam duas pedras, uma chamada Urim e outra chamada Tumim. Eram duas pedras que eram usados em sinal de resposta às orações. Isso você vê no livro de Êxodo, capítulo 28. E possivelmente uma dessas pedras significava sim e a outra significava não. Era como eles consultavam Deus na época. E Davi, que era um guerreiro, esse que escreveu o Salmo, disse que ama o Senhor porque Ele ouve a sua voz e as suas súplicas. Bom dia, Ana, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Mas o sacerdote na época tinha essas duas pedras. E Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, considerado pelo próprio Deus, porque tudo que Davi fazia, ele antes ia consultar o Senhor. Ele chegava perto do seu sacerdote e lá ele fazia a pergunta que ele gostaria. Eu devo subir à guerra com esses inimigos? Eu devo seguir por esse caminho? Eu devo... E provavelmente o sacerdote lhe dava uma pedra. Dava para ele Urim ou Tumim, sim ou não. Diante das suas orações, diante das minhas orações, Deus pode dizer sim, pode dizer não, pode dizer espera, ou pode ficar em silêncio. Mas Ele nunca vai deixar de dar uma resposta, porque o silêncio de Deus também é uma resposta. Se Deus não te disse nada em relação à sua pergunta, à sua resposta, à sua dúvida, ao seu questionamento, à sua oração, continue com a última resposta que você teve. Se Deus não te deu nova direção, se Deus não te deu um novo caminho, se Deus não te deu uma nova estratégia, continue com a última que Ele deu. Continue com a última que Ele deu. Só temos 4 respostas de Deus: sim, não, espera e o silêncio. De repente você está vivendo o silêncio de Deus. Ele é uma resposta. É uma resposta mais dolorida. É uma resposta que causa ansiedade. Mas é uma resposta. Mas não causa ansiedade por causa de Deus, causa ansiedade por causa de nós que não entendemos o não, o espera e o silêncio de Deus. Na verdade, só entendemos o sim. E geralmente não é o sim que temos como resposta. Quando Deus diz espera, a gente fica confiante. Quando Deus diz sim, fica confiante nas respostas. Mas quando Deus diz não, quando Ele fica em silêncio, precisamos entender e aceitar o não e o silêncio também como resposta. E hoje esse devocional é para isso, para que eu e você possamos entender o não de Deus. Olha no livro de Jó,
Jó entendeu o não de Deus. Porque Jó queria ser curado de forma instantânea, Jó queria passar logo por aquilo. Jó foi um homem que estava completamente doente, ao ponto de quase morrer. Perdeu seus bens, perdeu seus filhos. Vocês conhecem a história de Jó. Mas a esposa de Jó não entendeu o não de Deus. A esposa de Jó não entendeu o silêncio de Deus. E olha o que diz em Jó capítulo 2, versículo 10. Ele respondeu. Jó estava entendendo o silêncio de Deus. E ele respondeu, ele quem? Jó, você fala como uma insensata falando para a mulher. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Porque a esposa de Jó, num determinado momento do sofrimento de Jó, ela falou para Jó, amaldiçoa o seu Deus e morre. E ele respondeu, você fala como uma insensata. Em outra versão, você fala como uma louca. Não aceitamos o bem de Deus, também não vamos aceitar o mal. Não que Deus faça o mal, não é isso que Jó disse, mas Deus permitiu que o mal acontecesse. Tanto é que Jesus, que Deus virou para o diabo e disse, então vai lá, tira tudo que ele tem, só não toque na vida dele. A vida dele me pertence. É isso que Jó estava dizendo. Aceitamos o sim de Deus o tempo inteiro, não vamos aceitar o não. Não vamos aceitar isso que ele permitiu que acontecesse. Você fala como uma louca. Jó entendeu o não de Deus. Jó entendeu o silêncio de Deus. A sua esposa não. Ela disse, amaldiçoa o seu Deus e morre. Agora, precisamos entender uma coisa. Como é o não de Deus? Como é o não de Deus? Por que existe o não de Deus? Por que existe o silêncio de Deus? Por 3 motivos, entenda isso. Por 3 motivos. Primeiro, o não de Deus existe por um propósito. O não de Deus, ele existe por um propósito. Precisamos entender que o não de Deus e o silêncio de Deus também são respostas para mim e para você. Como eu falei no início desse devocional, entendemos com facilidade o sim. O ser humano entende o sim com facilidade, mas o não e o silêncio geralmente não entendemos. Geralmente não entendemos. Mas entenda. Oi, Dene, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Devemos entender que o não de Deus acontece primeiro por um propósito. Segundo, esse não de Deus ele pode ser um não temporário. Naquele momento, naquela situação que você está vivendo, precisa do não de Deus. Pode ser que mais adiante ele te dê um sim, pode ser que mais adiante ele te dê uma resposta que você encare com mais facilidade, mas naquele momento específico, naquele momento temporário, o não de Deus se fez necessário. E precisamos entender isso. Precisamos entender isso. E o não de Deus também serve num momento específico, numa causa específica. Então entenda, Deus pode dizer não, porque Ele é soberano, Ele enxerga além, Ele enxerga aquilo que não enxergamos. Aceite o não de Deus como resposta. Deus é soberano. Bom dia, Ana, seja bem-vinda, querida. Deus é soberano. Encare o não de Deus como uma resposta soberana de acordo com a vontade suprema dEle, porque Ele está enxergando além daquilo que você enxerga. O não de Deus vai te proteger, o não de Deus vai te guardar, o não de Deus vai fazer você viver o melhor dEle mais adiante. Mas aceite o não de Deus como você aceita o sim, com leveza, com tranquilidade. Aceite o silêncio de Deus como a sua soberania, como a sua vontade. Olha o que está escrito em Atos capítulo 4, versículo 24. Ouvindo isso, levantaram junto a voz a Deus, dizendo, ó soberano Deus, Tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que nele há. Reconheça a soberania de Deus na sua vida
Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é seu Criador, Ele te sustenta. Entenda que o não é o melhor de Deus para você no momento que você está vivendo. Se você tem ouvido o não de Deus durante esses dias, aquieta o seu coração, encare e aceite esse não com leveza, com tranquilidade, porque nesse não tem um propósito, nesse não tem um motivo específico. Ele sabe o que é melhor para nós. Entenda que do jeito de Deus é melhor. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, muito conhecido de todos nós, esse versículo, ele diz que a vontade de Deus é boa, ela é agradável e ela é perfeita. O não de Deus está dentro da sua vontade. E essa vontade, ela é boa, ela é agradável, é perfeita. Eu sempre costumo dizer, a nossa vontade, ela pode até ser boa, ela até pode ser agradável, mas geralmente ela não é perfeita. Então deixa Deus trabalhar, do jeito de Deus é melhor, seja com o não, seja com o silêncio, ou seja com o sim, mas deixa Deus te responder da forma que Ele deseja e sabe, porque Deus sabe o que é melhor para você e para mim. Amém? Vocês estão comigo? Eu sei que uma mensagem dessa não é uma mensagem tão agradável de ouvir. Mas o não de Deus se faz necessário. Afinal de contas, o pai, quando diz não para o seu filho, uma mãe, quando diz não para o seu filho, é porque não é que ame menos ou deixou de amar, não. É porque é o melhor para o filho. É porque sabe que aquilo, de repente, lá na frente vai prejudicar a vida do seu filho. Precisamos aceitar e entender o não e o silêncio de Deus. Amém? Agora, como entender o não de Deus? Como entender isso? Eu coloquei aqui nesse devocional, quando eu estava preparando, 4 exemplos de pessoas que receberam o não do Senhor na Bíblia, através de uma oração, e entenderam esse não. 4 pessoas, 4 personagens que receberam o não de Deus e entenderam esse não. Primeira pessoa que eu quero destacar nesse devocional foi o próprio Moisés. Ele entendeu o não de Deus com esperança. Olha isso. Moisés entendeu o não de Deus com esperança. Com esperança. Olha o que está escrito em Deuteronômio capítulo 34, versículo 4. É o não de Deus para Moisés. Observa bem isso. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sobre juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos. Agora olha o não de Deus para Moisés: porém, não irás para lá. Ou seja, você vai ver a terra prometida, você vai ver a terra que eu dei para os seus pais, você vai ver a terra que eu prometi para Abraão, para Isaque, para Jacó, porém você não irá para lá. Você já pensou ouvir um não desse do Senhor? Moisés ouviu. Mas ele ouviu e entendeu isso como esperança. Qual foi o não de Deus para Moisés? É que ele não entraria na terra prometida. Agora, por que Deus disse não para Moisés? Porque Moisés se irou e faltou confiança. Moisés desobedeceu Deus. Num determinado momento, Moisés agiu contrário à vontade de Deus. E Deus falou: você não vai entrar nessa terra. E como Moisés reagiu a isso? Moisés buscou esperança de que através dele, através da condução dele, da direção dele como escolhido e profeta de Deus, o povo ganharia a promessa. Ele enxergou esse não como esperança. Eu não entrarei na terra. Deus tem algo mais para mim. Deus tem algo melhor para mim do que essa terra prometida.
mas enquanto eu estiver aqui, eu vou conduzir esse povo até chegar lá. Ele encarou esse não com esperança. O não de Deus para Moisés foi que ele não entraria em Canaã. Moisés foi chamado por Deus para tirar o povo da escravidão do Egito e levar para uma terra prometida. Essa era a missão de Moisés. Mas em um determinado momento em que faltou água no deserto para aquele povo, Deus mandou que Moisés desse uma ordem para a pedra, para a rocha, falasse com a rocha, desse uma ordem, e que essa rocha ia brotar água para esse povo. Mas o povo reclamava tanto, o povo era tão chato, vamos dizer assim, o tempo todo reclamando, apesar dos milagres que viram, que Moisés se irou. Em vez dele falar, ele pegou o seu cajado e bateu 2 vezes na pedra, com raiva. E por isso Deus disse que ele não entraria na terra prometida. Ele não confiou naquilo que Deus falou, que bastasse só uma palavra e a água ia surgir da rocha. Não confiou em Deus, desobedeceu a ordem de Deus, se irou contra o povo e bateu 2 vezes na rocha. A água saiu, porém, Moisés recebeu um não de Deus. Isso está em Números capítulo 20, versículo 2 em diante. Bom dia, Rose, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Mas ele encarou isso como esperança. Mesmo assim, Moisés continuou guiando o povo, dando esperança de que um dia entrariam em Canaã. Mesmo assim, o não de Deus para Moisés fez ele ter esperança de que algo melhor ele iria viver além daquela terra prometida. E ele viveu. Ele foi para o Senhor. Ele morreu com 120 anos. Deus o recolheu. Ninguém sabe onde está o corpo de Moisés. E o mais interessante é que quando Jesus vem ao mundo, num determinado momento da vida de Jesus, ele sobe num monte que a gente chama de Monte da Transfiguração. E lá ele se transfigura, o corpo dele é glorificado. E do lado dele está quem? Moisés. E do outro lado, Elias. Moisés atingiu um nível muito maior do que a terra prometida, por causa do não que ele recebeu de Deus. Por causa do não que ele recebeu de Deus. Ele encarou esse não como resposta de esperança. Uma forma de entender o não de Deus é buscar esperança para o futuro. Entenda, Deus me disse não agora, porque Ele tem algo melhor para mim lá na frente. Deus está em silêncio agora, porque lá na frente tem algo muito melhor para eu viver, para eu experimentar com Ele. Muitas vezes agimos sem sabedoria, queridos. E no momento de ira perdemos a nossa bênção. Perdemos aquilo que Deus gostaria de nos entregar naquele momento. Mas precisamos confiar no não de Deus, naquilo que Deus nos disse, para viver o melhor dele com esperança. Entenda o não de Deus com esperança. Esse é o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês. Entenda o não de Deus com olhar para o futuro. Entenda com o não de Deus de agora, olhando para frente, com esperança de que você vai viver algo muito melhor por causa desse não de Deus. Amém? O segundo personagem que eu quero trazer para vocês nesta manhã, que recebeu o não de Deus, foi Davi, o rei Davi. Davi entendeu o não de Deus com trabalho. Olha isso que interessante. Davi entendeu o não de Deus com trabalho. 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 8. Porém, a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: Tu derramaste sangue em abundância e fizestes grandes guerras. Agora ao não de Deus: Não edificarás a casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra, na minha presença. Davi era um guerreiro. Davi era um homem de guerra. Davi era um homem de batalha. Na mão dele tinha muito sangue derramado, porque Deus trouxe
trouxe ele para a batalha, para a guerra. Mas ele sentiu o desejo de construir uma casa para Deus, um templo. E ele queria construir esse templo. Mas Deus disse para ele: não edificarás a casa em meu nome, porque muito sangue tem derramado. Mas Davi reconheceu esse não com trabalho. Reconheceu esse não com trabalho. Porque se você for olhar a história de Davi, ele fez tudo o que poderia ter feito para deixar tudo pronto para o seu filho Salomão construir o templo. Qual foi o não de Deus para Davi? Ele não poderia construir o templo de Deus. E por que Deus disse não para ele? Porque ele derramou muito sangue naquela terra. Ele era um grande guerreiro. E como é que ele reagiu a esse não de Deus? Davi preparou tudo para a construção, recolheu as ofertas de ouro, de pedras preciosas, ele deu parte da sua fortuna, da sua riqueza, ele deixou tudo pronto para Salomão construir o templo. Então ele entendeu esse não de Deus como trabalho. O rei Davi, ele tinha esse sonho de construir uma casa, de construir um templo para o Senhor. E ele disse isso para Deus, mas Deus disse não, porque ele era um homem de sangue. As suas batalhas haviam ferido muitas pessoas, mas mesmo assim Davi não se entristeceu. Ele preparou tudo para que o templo fosse construído, desde a planta, materiais, pessoas. Ele deixou tudo pronto para a obra. Em 1 Crônicas, capítulo 22 em diante, você vê isso. Ele recebeu o não, mas entendeu isso como trabalho, continuou fazendo o que era para ser feito como rei, preparou tudo, desde a planta do templo até os materiais que seriam usados e a mão de obra, através de pessoas que ele separou para isso. Através do seu trabalho, Davi superou o não do Senhor e deixou tudo pronto para Salomão. Em nosso dia a dia, queridos, às vezes entramos em batalhas e acabamos ferindo pessoas. Acabamos não podendo dar continuidade naquilo que gostaríamos. E acabamos atrasando o propósito de Deus. Ficamos despreparados para construir determinadas coisas na nossa vida. Mas Deus vê o nosso trabalho e sabe o quanto fazemos para Deus. E tudo que fazemos para Deus não é em vão. Mesmo que você não tenha recebido um não de Deus para uma determinada coisa, continue trabalhando no reino. Continue fazendo pela causa de Cristo. Continue fazendo em Deus o que precisa ser feito. Nenhum trabalho seu para Deus é em vão. Nenhum trabalho seu para Deus vai deixar de ser reconhecido pelo próprio Deus. De repente, Deus não permite que você faça uma determinada coisa, mas continue trabalhando, continue caminhando, continue exercendo aquilo para qual você foi chamado. Davi foi chamado para ser rei. Foi um homem segundo o coração de Deus. Ele recebeu um não, ele adoraria construir aquela casa, aquele templo para Deus. Ele ia ser muito feliz por isso, mas ele recebeu um não de Deus e ele encarou isso como trabalho. Bom, já que eu não posso construir, eu vou deixar tudo pronto para alguém construir, para o próximo construir. E o próximo foi o seu próprio filho, o rei Salomão. O seu trabalho para Deus não é em vão. Continue, mesmo recebendo o não de Deus, continue. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. No Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. De repente, Deus está te dizendo não durante esses dias, para que você não execute nada, para que você não faça nada. Mas continue trabalhando para Deus, por Ele, nele, fazendo as coisas que Ele te chamou para fazer. Continue no último caminho, na última direção que Ele te deu.
e continue firme, porque tudo que você faz não será em vão. Precisamos continuar fazendo o bem. Precisamos continuar fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Apesar do seu não, continue firme, continue no caminho que Deus te propôs. Sempre. Entenda o não de Deus, além de esperança. Entenda como trabalho. Entenda como continuar fazendo o que se está fazendo. Terceiro personagem que eu quero trazer para vocês, que recebeu o não de Deus, foi o próprio Paulo. O apóstolo Paulo recebeu o não de Deus e ele entendeu esse não como graça. Ele entendeu esse não como graça. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, vemos o que Paulo diz sobre o não de Deus. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo recebeu o que ele chamou de espinho na carne. Ele teve uma experiência tão gloriosa com Deus, que Deus deu para ele um espinho na carne que ele chamou de mensageiro de Satanás. O próprio Paulo chamou de mensageiro de Satanás, que ficava atormentando ele todo dia. Mas Deus deu esse espinho na carne para que Paulo não se gloriasse pela visão que ele teve, para aquela experiência que ele teve com Deus. E ele pediu para Deus tirar esse espinho da carne. Não se sabe o que é. Alguns estudiosos dizem que é problema na visão. Alguns dizem que era um problema no seu corpo, ele andava meio curvado. Ninguém sabe. Mas era uma coisa que o incomodava muito. E por 3 vezes ele orou a Deus. E Deus disse não para ele: eu não vou tirar. Eu não vou tirar porque a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E Paulo entendeu isso como graça. E ele disse: me gloriarei nas minhas fraquezas, porque eu sei que sobre mim repousa o poder de Cristo. Ele entendeu esse não de Deus como graça. Qual foi o não de Deus para Paulo? Não seria tirado o espinho da carne, ele teria que conviver com isso todos os dias. Agora, por que Deus disse não para Paulo? Para que ele não se orgulhasse por aquilo que ele viu, pela visão e pela experiência que ele teve com Deus. E como Paulo reagiu para entender esse não? Paulo confiou na graça de Deus. Paulo confiou na graça, na soberania de Deus. Paulo tinha um problema que ele chamava de espinho na carne. Como eu falei, a gente não sabe muito bem o que era isso. A Bíblia não deixa claro. Mas era algo que incomodava muito Paulo, causando-lhe sofrimento. E pela história você conhece, ele pediu 3 vezes isso, que Deus afastasse. Mas Deus falou: não, não, a minha graça te basta. Entenda que antes de se converter, Saulo, que é o próprio Paulo, era um homem muito cheio de si, muito orgulhoso. E ele poderia, por causa disso, voltar a se orgulhar. Deus sabe o que faz. Deus conhece o seu coração. Deus conhece o seu íntimo. Paulo, antes da conversão, ele era um homem muito cheio de si. Era o perseguidor dos cristãos, era um homem... Tanto é que no primeiro mártir, quando ele estava acontecendo ali a morte de Estevão, a morte do primeiro discípulo, do primeiro mártir, Paulo estava ali do lado, admirando, permitindo, muito cheio de si, de razão. Deus sabia quem era Paulo. E ele poderia voltar a ser um homem orgulhoso por causa daquilo que ele viveu, que foi uma experiência extraordinária com Deus. Mas Deus disse para Paulo: a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você suportar a sua dificuldade. Entenda isso, querido. A graça de Deus sobre a sua vida é suficiente para você suportar e viver todas as coisas da sua vida. Porque é pela graça que você está vivo, é pela graça que você está de pé, é pela graça que você está aqui hoje, é pela graça que Deus te faz continuar.
Entenda, é pela graça que vivemos. É pela graça que eu consigo estar aqui todos os dias às 6 horas da manhã. Já faz mais de um ano que isso está acontecendo. Quando Deus colocou esse projeto no meu coração de fazer o devocional todos os dias às 6 horas da manhã, o que eu preciso todos os dias é da graça dele para que isso aconteça. Porque tudo que é feito aqui não tem a ver comigo, tem a ver com ele. É pela graça dele que eu estou aqui. E completamos um ano, dia 10 desse mês, completamos um ano de devocional online, de domingo a domingo, todos os dias. Isso só é possível por causa da graça, do favor e do amor de Deus. Senão eu não conseguiria. Senão eu não conseguiria estar aqui. Então tudo isso, tudo que vivemos é pela graça. Inclusive o seu não, devemos encarar como a graça de Deus sobre nós. Como a graça de Deus sobre nós. Deus nos conhece muito bem. Entenda isso. Ele sabe o que pode acontecer conosco, principalmente com as mazelas da nossa alma. Ele sabe que o sim dele pode causar problemas, dependendo da situação. E às vezes Deus nos priva de algo porque ele sabe que esse algo pode nos afastar dele. Esse algo pode nos distanciar dele. Então entenda o não de Deus nesse momento como graça. Sabe, muitas pessoas quando prosperam esquecem de Deus. Muitas pessoas quando têm vários sims esquecem de Deus. Mas quando confiamos na sua graça divina, o Senhor sempre nos supre e sempre nos faz superar todos os momentos da nossa vida. Encare o não de Deus como graça, como graça. Entenda o não de Deus confiando plenamente na sua graça. E o último personagem que eu quero destacar sobre o não de Deus, que também recebeu o não de Deus, é o próprio Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo recebeu o não do Pai, o não de Deus. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 42, nos diz assim: tornando a retirar-se, orou de novo. Ele ficou lá orando várias vezes, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça a sua vontade. Deus, o próprio Cristo, orou 3 vezes, pedindo que Deus o afastasse da morte da cruz, que ia ser violenta, que ia ser doída, que ia ser vergonhosa. Ele orou ali no jardim do Getsemane, no jardim da prensa, no jardim do aperto. Ali ele estava com a alma destruída, abatida, e ele orou com muita dor, falando: Senhor, Deus, Pai, afasta de mim esse cálice. Naquele momento, Deus ficou em silêncio, não disse nada, não deu nenhuma resposta. Tudo naquele jardim ficou em silêncio. E ali tinha um homem chamado Jesus Cristo, com muita dor, com muito sofrimento, entendendo o que aconteceria dali para frente, com muito temor, com muita dor por causa dos nossos pecados, a alma abatida, chorou lágrimas de sangue, e Deus em silêncio, em silêncio, não disse nada, não disse uma palavra, mas Jesus entendeu. Jesus entendeu o não de Deus como uma cruz, com a cruz. Jesus entendeu o não de Deus com a cruz. Moisés com esperança, mas Jesus com uma cruz. Qual foi o não de Deus para Jesus? Jesus precisava enfrentar aquela cruz. Ele veio para isso. Por que Deus disse não? Porque era o propósito. Foi para isso que Jesus nasceu, foi para isso que Jesus veio ao mundo.
E como Jesus entendeu isso? Como ele entendeu essa oração? Essa falta de resposta na oração? Aceitando a cruz. No final ele disse: seja feita a sua vontade e não a minha. Eu creio que essa foi uma das piores respostas dadas a um homem. Foi o silêncio eminente da cruz. E graças a Deus, Deus disse não para ele no silêncio. Por causa desse não, eu e você estamos aqui. Por causa desse não, eu e você temos vida, liberdade em nós. Ah, queridos, encare o não de Deus. Entenda o não de Deus com esperança, com graça. Na noite anterior à sua crucificação, Jesus orou 2, 3 vezes pedindo ao Senhor que o livrasse dessa dor. Mas Jesus sabia que tudo fazia parte de um grande propósito, o propósito da salvação. Salvação da humanidade. E ele sabia que ao terceiro dia ele ressuscitaria, mas ele não queria passar por aquela dor violenta. Ele derramou o seu sangue, queridos, até a última gota. Ele não tinha mais sangue para derramar. Todo o sangue que ele tinha no corpo escorreu por aquela cruz até a última gota. Tanto é que o soldado romano, quando foi enfiar a lança na lateral de Jesus, não saía mais sangue, saía água, porque não tinha mais sangue para escorrer. Todo o sangue necessário para a remissão do meu pecado, do seu pecado, para a minha salvação e para a sua salvação, todo o sangue foi derramado naquela cruz. Então Jesus suportou aquela cruz, aquela dor, e ele ressuscitou ao terceiro dia por causa do não do Pai para ele. Por causa desse não. O não de Deus pode fazer parte de um grande propósito para a sua vida. Grave isso. O não de Deus faz parte de um grande propósito para a sua vida. Mesmo que seja difícil levar a sua cruz, porque todos nós temos a nossa cruz. E o próprio Senhor diz: quer me seguir? Toma a sua cruz e vem. Toma a sua cruz. Você tem a sua. Você tem a sua cruz. Jesus está dizendo para você. Pega essa cruz que você tem, que está cheia dos nãos de Deus. Carrega ela comigo e me segue. Mesmo que seja difícil levar a cruz, a gente precisa aceitar o não do Senhor e nos conformar e entender a sua vontade, que é absoluta, que é plena. Jesus disse isso, que devemos levar a nossa cruz todos os dias. A cruz é o maior sinal de um propósito de Deus para a nossa vida. A cruz é o maior sinal de propósito de Deus para a nossa vida. Carregue a sua cruz. Carregue esse não de Deus. Entenda isso como graça, como esperança, como vida. E continue, entenda o não de Deus tomando a sua cruz e caminhando. Existe promessa de Deus dentro desse não. Entenda, aceite e continue firme. Não seja como uma criança que não pode ouvir não e grita, peneia, começa a... Não. Aceite o não de Deus com leveza, com tranquilidade. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, para finalizarmos esse devocional, diz o seguinte: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Tantas são as promessas de Deus, e todas as promessas de Deus para a nossa vida tem o sim dele. Tem o sim dele. Então, quando ele disser não, entenda como sim. Quando ele estiver em silêncio, entenda como sim. E continue leve, tranquilo, tranquila, carregando a sua cruz, vivendo um dia de cada vez. Porque o não de Deus vai te impulsionar lá para frente
por uma grande promessa, por um grande sim. Todos esses personagens entenderam o não de Deus. Entenderam o não de Deus. Entenderam que esse não é uma esperança. Entenderam que esse não é a vontade de Deus. Entenderam que esse não é o propósito de Deus. Entenderam que esse não é o agir de Deus na nossa vida. Entenderam que esse não é o favor de Deus para a nossa vida. Então, aceite o não de Deus com amor, com leveza, com tranquilidade e siga adiante. As promessas de Deus têm o seu sim para a nossa vida. Se pedirmos algo segundo a nossa vontade, geralmente levaremos um não ou um silêncio. Mas se pedirmos algo segundo a sua vontade, podemos esperar no Senhor, porque receberemos dele aquilo que ele tem para cada um de nós. Entenda, encare, o não de Deus sempre será o melhor para mim e para você. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu quis compartilhar hoje com vocês. Entenda o não de Deus, como essas pessoas entenderam. O próprio Jesus Cristo entendeu. E graças a Deus ele entendeu, porque hoje estamos aqui por causa desse não. Amém? Encare o não de Deus como sim, como as bênçãos que Deus tem para a sua vida. Vamos orar. Vamos orar para que Deus nos faça entender os seus nãos durante a trajetória da nossa vida e que a gente possa estar sempre disponível para a sua vontade, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Vamos orar para que Deus confirme essa palavra no nosso coração. Não encare o não de Deus como criança, que fica com birra, triste, vira o rosto para os pais, não quer saber mais de nada. Não. Encare o não de Deus, que esse não está carregado de promessas, e nessas promessas tem um sim. Deus quer o melhor para mim e para você. Do jeito de Deus é melhor. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, continuamos na Tua presença. Obrigado. Obrigado por nos chamar nesta manhã e nos colocarmos diante da Tua presença para ouvir da Tua palavra. Obrigado por nos despertar nesse novo dia. Obrigado, Senhor, por cuidar de cada um de nós de uma forma tão plena, de uma forma tão amorosa. Obrigado, Senhor, por não desistir de nós. Porque quando o Senhor nos acorda, esse acordar é um sim para nós. Esse acordar é um sim, que a vida continua, que os planos estão de pé, que os propósitos continuam, que a obra ainda não acabou. É um sim de que temos uma linda história ainda para viver. Obrigado, Pai. Que possamos encarar todos os dias o seu sim, o seu não, o seu silêncio. Não importa, queremos estar próximos do Senhor todos os dias. Queremos viver na Tua presença todos os dias. Independente das circunstâncias, independente das situações da vida, que possamos estar sempre, Senhor, atentos à Tua voz e viver aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nos dê a clareza, nos dê a sabedoria para entender toda vez que o Senhor disser não para cada um de nós. Que possamos encarar esse não com esperança, com graça, com leveza, com a nossa própria cruz, que devemos carregar todos os dias e andar com o Senhor e seguir o Teu Filho amado, Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Obrigado por nos ensinar de uma forma tão clara, tão objetiva, que na maioria das vezes vai existir o não na nossa vida. E que possamos encarar esse não como uma resposta profunda da Tua graça, da Tua vontade,
do teu bem para cada um de nós. E que possamos aceitar isso de forma tranquila e continuar vivendo, fazendo aquilo para qual o Senhor nos chamou. Obrigado, Senhor, por nos fortalecer nesta manhã, por fortalecer a nossa fé, por fazer crescermos cada dia mais e amadurecermos cada dia mais na Tua palavra. Obrigado, Pai, obrigado por esta palavra, que uma palavra como essa nos traz de volta para o trilho da vida e nos faz entender que o não é pedagógico, que o não é necessário, que o não nos faz crescer e caminhar segundo a Tua vontade. Obrigado, Pai. Eu peço por aqueles que estão online comigo agora, que o Senhor, através do Teu Espírito, os visite. Visite cada vida, visita cada casa, cada família, cada filho. Visita cada situação. E eu sei que basta uma resposta Tua, seja ela não, seja ela sim, ou seja o silêncio, irá produzir uma graça, uma glória nessa família. Que o Senhor possa visitar todas as esferas da vida deles e transformar o que precisa ser transformado, cuidar o que precisa cuidar. Movimenta as águas nesta casa, Senhor. Movimenta as águas nessa família. Tira tudo aquilo que não provém da Tua vontade, todo medo, toda angústia, toda preocupação, toda dor, tudo aquilo que faz distanciar da Tua presença. Caia por terra agora em nome de Jesus Cristo e que haja somente espaço para a Tua paz, para a Tua vontade, para o Seu sim, para o Seu não, para o Seu silêncio. Não importa, que essa família esteja sempre alicerçada na Tua palavra, que ela sempre esteja firme, independente das respostas, mas que ela continue vivendo os Teus propósitos e andando nos Teus caminhos. Obrigado pela vida de cada um deles, Pai, que eu tenho certeza que a cada dia o Senhor está fazendo eles amadurecerem, crescerem na Tua palavra e viver os Teus planos e a Tua vontade. Obrigado, Pai. Não oro só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que esta palavra invada o coração, seja vida no coração deles. Que eles possam entender as suas respostas e aceitá-las, seja ela qual for. E que eles possam viver plenamente a sua vontade. Obrigado pela vida deles também, Pai. Obrigado pelo dia de hoje, por esse dia que está começando, por esta manhã. Que a Tua graça, o Teu favor, o Teu amor esteja sobre nós. E que possamos viver segundo o Teu querer, independente das respostas, seja sim, não, espere ou silêncio. Não importamos com isso, mas queremos que o Senhor esteja conosco todos os dias, nos fazendo caminhar, andar segundo o Teu querer. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe, que Deus possa fazer essa palavra ser vida no coração de vocês, que vocês possam desfrutar dessa palavra. E mesmo que seja um não de Deus, continue firme nos caminhos do Senhor. O lugar mais seguro que temos, o lugar mais verdadeiro que temos na vida, o lugar mais vivo da vida é o centro da vontade de Deus. Continue firme. Não importa a resposta que Deus te dê, seja sim, seja não, seja espere ou seja o seu silêncio. Continue, porque lá na frente, as promessas de Deus que tem o seu sim, serão realizadas na sua vida. Continue firme. Que Deus os abençoe. Vamos continuar firme na nossa leitura bíblica, no nosso jejum. Quem está fazendo aí o jejum de 21 dias, vamos continuar firme. E vamos continuar também na nossa leitura anual, tá bom? Estamos lá lendo o livro de Juízes e vamos continuar firmes. Eu que agradeço, gente, o carinho de vocês. Eu que agradeço o carinho, o amor de vocês. É uma alegria ter vocês aqui todos os dias, junto comigo nesse devocional. Lembra que eu falei no devocional de ontem? Eu preciso de cada um de vocês. Vocês são pessoas que Deus me deu para que eu possa exercer o meu ministério, exercer o meu chamado. Estamos aqui firmes, fazendo aquilo para qual Deus nos chamou. E como eu falei, só pela graça dele é que estamos aqui. E eu sei que é só pela graça dele que vocês estão aí. Então que vocês continuem firmes, caminhando junto comigo. Amém? E até amanhã. Se Deus permitir, estaremos aqui amanhã às 6 horas da manhã para mais um devocional.
e mais um momento na presença de Deus. Que Deus os abençoe. Fiquem com Deus.